A primeira ação do convênio foi a capacitação dos representantes dos assentados e dos profissionais de assistência técnica e extensão rural em Goiás. Posteriormente, nos assentamentos, reuniões com a comunidade decidiram os locais para o estabelecimento das unidades demonstrativas de produção de feijão. A princípio, houve a necessidade do uso de fertilizantes na semeadura por causa da baixa capacidade produtiva do solo. A partir do segundo ano de trabalho, os agricultores passaram a utilizar a adubação verde. Começaram a cultivar leguminosas como a crotalária. A adubação verde recuperou a produtividade do solo para o plantio do feijão na safra seguinte. Para a semeadura, foram utilizadas variedades de feijão carioca, preto e de cor. As sementes foram tratadas com fungicidas para proteger as plantas do ataque de fungos de solo e com inseticidas para prevenir o ataque de cupins e da mosca branca, presentes na maioria das áreas de lavouras de feijão do estado de Goiás. Também foi recomendada a inoculação das sementes com rizóbio, bactérias capazes de fixar o nitrogênio do ar e fornecê-lo às plantas. Esta foi uma estratégia adicional à adubação verde para diminuir a dependência de fertilizantes nitrogenados. O plantio do feijão foi feito após o manejo da crotalária. Nesse caso, a crotalária, além de servir como adubo verde, ajudou ainda a diminuir as capinas e o controle das plantas espontâneas. Com o desenvolvimento da roça de feijão, foram empregadas mais duas técnicas de manejo da lavoura. A primeira delas foi a aplicação de cloreto de potássio quando as plantas estavam na fase de transição das flores para as vagens, fase conhecida como emissão dos canivetes. O cloreto de potássio contribui para a redução do número de aborto dos canivetes, que darão origem às vagens e à carga de grãos. O segundo tratamento utilizado em algumas lavouras dos assentamentos foi o manejo integrado de pragas. Ele se baseia na identificação de pragas, de seus inimigos naturais e dos danos ocasionados pelos insetos na lavoura. Do ponto de vista prático, devem-se fazer amostragens ao acaso em mais de um ponto da plantação, conforme o tamanho da área. Depois desse levantamento, as informações são confrontadas com uma tabela de nível de controle específica para cada praga. Ou seja, os dados são comparados com o grau de tolerância estipulado antes que aconteça algum dano econômico à produção. Depois disso, se for o caso, aplicam-se inseticidas seletivos, de forma a preservar os inimigos naturais das pragas na lavoura. Essas técnicas utilizadas para a produção de feijão contribuíram para a retomada e o resgate da produção da leguminosa nos assentamentos, mesmo diante do descrédito de alguns agricultores nas comunidades. Eles não acreditavam que dava feijão aqui, não. Quando eu propus para plantar feijão com os técnicos da Embrapa, teve gente que chamou que eu ia perder meu tempo, não acreditava que aqui não dava feijão, não. Aqui nessa região não dá feijão, não. E a gente tentou acreditar e acreditou, e a prova está bem aí. Para todo mundo ver nessa região que tá, feijão é só plantar que dá para colher tranquilamente para as despesas. E sobrar para fazer um dinheirinho extra ainda. O povo antigo disse que plantava, só que não dava. Mas aí plantava assim, sem tecnologia nenhuma. Aí como que chegou esse assentamento, a gente já estava aqui querendo ir embora, que não produzia nada. Aí com a tecnologia da Embrapa a gente agora está produzindo, começou a produzir de novo, está provando que está produzindo e que dá, é só plantar. Faz 24 anos que eu estou aqui em Goiás e nunca produzia feijão, porque as pessoas falavam que não dava aqui, a gente então nem plantava, já de medo de não colher. Agora já modificou, está modificado com a assistência técnica que a gente tem, está tendo produção. O resgate da produção de feijão para subsistência e geração de renda não é o único resultado do convênio. Parte da colheita de feijão vem sendo armazenada como semente para o plantio das próximas safras. Isso contribui para um dos objetivos do trabalho proposto, que é garantir a segurança alimentar na agricultura familiar.
Outro aspecto importante é que, além da utilização de técnicas menos agressivas ao meio ambiente, o convênio implantou em várias áreas a rotação de culturas entre feijão, milho e arroz, dentre outros cultivos, como forma de conferir sustentabilidade ao sistema de produção. Eles não acreditavam que dava feijão aqui não. Quando eu propus para plantar feijão com os técnicos da Embrapa, teve gente que chamou que eu ia perder meu tempo, não acreditava que aqui não dava feijão não, aqui no Sarejão não dá feijão não. E a gente tentou acreditar e acreditou e a prova está bem aí. Para todo mundo ver no Sarejão que tá, feijão é só plantar que dá para colher tranquilamente para as despesas. E sobrar para fazer um dinheirinho extra ainda. O povo antigo disse que plantava, só que não dava. Mas aí plantava assim, sem tecnologia nenhuma. Aí como que chegou esse assentamento, a gente já estava aqui querendo ir embora, que não produzia nada. Aí com a tecnologia da Embrapa a gente agora está produzindo, começou a produzir de novo, está provando que está produzindo e que dá. Ajudou ainda a diminuir as capinas e o controle das plantas espontâneas. Com o desenvolvimento da roça de feijão, foram empregadas mais duas técnicas de manejo da lavoura. A primeira delas foi a aplicação de cloreto de potássio quando as plantas estavam na fase de transição das flores para as vagens, fase conhecida como emissão dos canivetes. O cloreto de potássio contribui para a redução do número de aborto dos canivetes, que darão origem às vagens e à carga de grãos. O segundo tratamento utilizado em algumas lavouras dos assentamentos foi o manejo integrado de pragas. Ele se baseia na identificação de pragas, de seus inimigos naturais e dos danos ocasionados pelos insetos na lavoura. Do ponto de vista prático, devem-se fazer amostragens ao acaso em mais de um ponto da plantação, conforme o tamanho da área. Depois desse levantamento, as informações são confrontadas com uma tabela de nível de controle específica para cada praga. Ou seja, os dados são comparados com o grau de tolerância estipulado antes que aconteça algum dano econômico à produção. Depois disso, se for o caso, aplicam-se inseticidas seletivos, de forma a preservar os inimigos naturais das pragas na lavoura. Essas técnicas utilizadas para a produção de feijão contribuíram para a retomada e o resgate da produção da leguminosa nos assentamentos, mesmo diante do descrédito de alguns agricultores nas comunidades. A primeira ação do convênio foi a capacitação dos representantes dos assentados e dos profissionais de assistência técnica e extensão rural em Goiás. Posteriormente, nos assentamentos, reuniões com a comunidade decidiram os locais para o estabelecimento das unidades demonstrativas de produção de feijão. A princípio, houve a necessidade do uso de fertilizantes na semeadura por causa da baixa capacidade produtiva do solo. A partir do segundo ano de trabalho, os agricultores passaram a utilizar a adubação verde. Começaram a cultivar leguminosas como a crotalária. A adubação verde recuperou a produtividade do solo para o plantio do feijão na safra seguinte. Para a semeadura, foram utilizadas variedades de feijão carioca, preto e de cor. As sementes foram tratadas com fungicidas para proteger as plantas do ataque de fungos de solo e com inseticidas para prevenir o ataque de cupins e da mosca branca, presentes na maioria das áreas de lavouras de feijão do estado de Goiás. Também foi recomendada a inoculação das sementes com rizóbio, bactérias capazes de fixar o nitrogênio do ar e fornecê-lo às plantas. Esta foi uma estratégia adicional à adubação verde para diminuir a dependência de fertilizantes nitrogenados. O plantio do feijão foi feito após o manejo da crotalária. Nesse caso, a crotalária, além de servir como adubo verde,